Eu sou Laís Inácio e esse é o Aprendendo a Olhar. E hoje eu quero te fazer uma pergunta que aparentemente pode parecer simples. Paisagem é decoração? Quando a gente pensa num jardim bonito, é comum que a primeira coisa que venha à nossa cabeça sejam as plantas, sejam as flores, as árvores, os vasos, as pedras e talvez até os objetos que a gente coloca naquele espaço para decorar. Mas será que uma paisagem é apenas isso? Imagine um jardim completamente vazio, sem flores, sem vasos, sem nenhum objeto decorativo. Ainda existe uma paisagem ali? Observe melhor. Existe o terreno, existe a luz, existe o céu, o vento, as árvores ao redor, a arquitetura da casa. Talvez exista um muro, uma vista, um caminho, um desnível, uma sombra. E, principalmente, existe a maneira como nós nos relacionamos com tudo isso. Percebe? Mesmo antes de colocarmos uma única planta que seja naquele lugar, alguma coisa já estava acontecendo nesse espaço. É por isso que eu gosto de pensar que paisagem é muito mais do que decoração. A decoração pode transformar a aparência de um espaço, e isso é maravilhoso. Mas a paisagem, gente, envolve relações. A relação entre a casa e o jardim, entre a vegetação e a luz, entre o terreno e a água, entre os espaços de passagem e os lugares de permanência. E também existe aquilo que este lugar pode se tornar com o tempo, porque existe uma diferença importante entre colocar plantas em um espaço e entre construir uma paisagem. Quando eu escolho uma espécie para um jardim, por exemplo, eu não estou pensando apenas se ela é bonita, também se ela é bonita, mas eu preciso pensar em quanto ela vai crescer, na quantidade de luz que essa planta vai receber, na relação com as outras plantas que vão ocupar esse lugar, na escala daquele espaço, na arquitetura da casa, no caminho das pessoas, na manutenção, nas estações do ano e até na sombra que ela poderá produzir daqui a alguns anos. Uma árvore não é apenas um elemento decorativo. Uma árvore muda a luz, muda a temperatura de um espaço, muda a vista, muda a experiência daquele lugar. E com o tempo, muda até a maneira como as pessoas utilizam aquele espaço. É por isso que uma paisagem, ela nunca é completamente estática. Ela cresce, ela floresce, perde folhas, projeta sombras, muda com as estações, muda com a luz, muda com o tempo. E nós também mudamos junto com ela. Talvez seja por isso que alguns jardins nos emocionam tanto. Não é necessariamente porque tem mais plantas, mas é porque existe uma relação entre todas as coisas que estão ali. A vegetação conversa com a arquitetura, o caminho conduz o nosso olhar, uma árvore enquadra uma vista, um banco cria um lugar de permanência, um lugar para tomar um chimarrão, para jogar a conversa fora. Uma flor marca uma determinada época do ano. Nada está ali só porque é bonito, embora seja. Existe uma intenção, existe uma história, existe vida. E depois desse episódio, talvez você nunca mais olhe para um jardim pensando apenas: que plantas bonitas. Talvez você comece a se perguntar: por que essa árvore está aqui? O que existe além dela? Para onde esse caminho me conduz? Onde eu gostaria de permanecer?
Como a luz muda esse espaço? O que vai acontecer com esse jardim daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? E talvez você perceba que paisagem não é aquilo que simplesmente a gente coloca num lugar, mas é aquilo que construímos na relação entre lugar, entre tempo e vida. Durante essa semana, escolha um jardim que você conhece. Pode ser o jardim da tua casa, pode ser uma praça, um parque ou até mesmo um canteiro pequenininho da tua rua. E durante alguns minutos, tente esquecer as plantas. Observe o conjunto. Observe a arquitetura, o terreno, a luz, as sombras, os caminhos, os sons, os lugares onde as pessoas permanecem. E pergunte a si mesmo: o que faz esse lugar ser uma paisagem? Talvez você descubra que estava olhando para um jardim, quando na verdade havia muito mais para você enxergar. Na próxima vez que um espaço despertar o teu olhar, permita-se observá-lo com um pouco mais de calma, um pouco mais de intencionalidade, porque toda paisagem conta uma história, basta aprender a olhar.